Sem os primatas dos seres humanos, jamais existiriam as maldições. Apenas eles são responsáveis pela existência delas, então se apenas existirem feiticeiros, elas deixarão de existir. Esse é o pensamento de um dos personagens mais bem desenvolvido do mundo dos animes. Estamos falando dele, Suguru Geto. Você já sentiu que estava fazendo tudo certo? E mesmo assim o mundo parecia cada vez mais errado, pois foi exatamente assim que começou a queda de Suguru Geto, um exorcista brilhante, o melhor amigo de Gojo e o monge do coração puro, e ainda assim, um homem que se tornou capaz de chamar a humanidade inteira de primatas e desejar sua extinção. Hoje, vamos mergulhar na mente dele, no vazio que o consumiu e na filosofia distorcida que transformou um prodígio em um vilão trágico. Antes do ódio, Geto foi um dos feiticeiros mais promissores de sua geração e, ironicamente, sua visão inicial sobre o mundo era profundamente altruísta. Geto acreditava firmemente que a missão dos feiticeiros era proteger. Os fracos mereciam segurança e o poder deveria servir, nunca dominar. Ele não via os humanos como primatas. Ele os via como pessoas, como vidas que valiam a pena ser protegidas. E por muito tempo, ele carregou esse ideal com orgulho. Mas a verdade sobre ideais é simples. Eles quebram primeiro nos que mais acreditam neles. Para Geto, o trabalho de um exorcista não era só perigoso, era nojento. Literalmente, seu poder exigia que ele consumisse maldições, engolir, digerir e transformar horror em força. A cada missão, ele se enchia de ódio da humanidade por criá-las. Era como se a maldade humana tivesse um gosto, e ele o sentia todos os dias. Gojo era um prodígio abençoado, e Geto era um prodígio castigado. Essa diferença silenciosa abriu a primeira rachadura dentro dele. Foi durante a missão da Donzela do Plasma Estelar que Geto percebeu uma verdade cruel. Os humanos que ele protegia não eram apenas frágeis, eram cruéis. Enquanto ele lutava pela vida da garota, a sociedade aplaudia sua morte, religiosos delirantes. Fanáticos, espectadores sedentos por um milagre. Para eles, Rico não era uma vida, era um sacrifício. E quando o corpo dela caiu no chão, os gritos de alegria ecoaram. Ali, naquele instante, o coração de Geto rachou de vez. Seu ideal de proteger os fracos começou a apodrecer. O que vale a pena proteger quando o que você protege aplaude a morte de inocentes? A vida de um exorcista é um paradoxo. Você arrisca sua vida para salvar pessoas que nem sabem que você existe, pessoas que te odiariam se soubessem o que você é, pessoas que criam as maldições que destroem tudo. O ódio de Geto não nasceu de um momento, nasceu do acúmulo. Da garota que perdeu a família para maldições, do vilarejo que desprezava feiticeiros, da mãe desesperada que ele salvou e que depois o olhou com medo, dos civis que pediam ajuda, mas o condenavam pelas sombras que ele enfrentava. A pergunta inevitável surgiu: por que continuar protegendo quem causa o próprio sofrimento? A virada definitiva veio no massacre da vila, aquelas duas garotas amaldiçoadas, humilhadas, torturadas, odiadas por existirem, e quando Geto viu aquilo, ele percebeu, não eram as maldições que destruíam o mundo, eram os humanos que as criavam. Na mente dele, a equação ficou simples. Feiticeiros igual evolução e os humanos comuns igual primatas perigosos. E naquele instante o herói morreu, nasceu o revolucionário, o purificador e o homem que acreditava estar fazendo o certo. O ponto de vista de Geto. Por que ele achava que estava certo? Para Geto, seu plano não era maldade, era lógica. Ele acreditava que, eliminando os humanos comuns, eliminaria a fonte das maldições. Feiticeiros poderiam construir um mundo equilibrado. Vidas inocentes seriam poupadas de sofrimento. O ciclo de dor finalmente acabaria. Era um raciocínio deturpado, mas profundamente humano. Geto não buscava caos, ele buscava paz absoluta, mesmo que construída sobre ruínas. E de certa forma, sua visão ecoa um dilema filosófico clássico. O mundo deve ser moldado para o bem maior, mesmo que isso signifique a destruição de muitos. Geto acreditava que sim, acreditava cegamente, e nessa fé distorcida, encontrou o propósito.
Mas por trás de toda a filosofia grandiosa, Geto estava simplesmente vazio, isolado, desconectado e quebrado. Quando ele chamava os humanos de primatas, não era arrogância, era distância emocional, era o eco de um homem que já não se via como parte da mesma espécie. Geto se via como algo acima, não por orgulho, mas porque sentir-se igual doía demais. O vazio dele não era ódio puro, era luto. Luto pelo mundo que ele queria que existisse, e nunca existirá. A tragédia final, a morte nas mãos do amigo. A cena final entre Gojo e Geto não é sobre vilão e herói, é sobre dois homens que caminharam juntos e chegaram a destinos opostos. Geto não implora, não se arrepende e não muda sua visão, porque até o último segundo ele acreditava que estava certo, e essa é a verdadeira tragédia. Não é o que Geto fez, é o motivo pelo qual ele fez. Suguru Geto é um lembrete brutal de que, quando o idealismo encontra a crueldade do mundo, ou você se fortalece, Geto quebrou e o vazio tomou conta. Agora me diz aí nos comentários, Geto era um monstro ou um homem machucado tentando consertar o mundo? Você teria feito diferente? E claro, deixa o like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com quem ama Jujutsu Kaisen.